Irão assistir novamente, ou caso alguém não tenha conseguido assistir, a gente consegue fazer isso em um outro momento. Então, vamos lá. Então lá vamos nós, pessoal. Bom, o que que a gente vai falar aqui hoje? Nós vamos falar sobre a saúde capilar como uma oportunidade de mercado. E vamos aproveitar esse ensejo também. Espera só um pouquinho. Eu vim dar aula aqui no escritório da minha casa e minha cachorra fica querendo sair. E vamos aproveitar esse ensejo também para falar um pouquinho sobre a tendência dos produtos naturais. Então, vamos falar um pouco sobre tratamentos de alopecias e alterações do couro cabeludo com esse tipo de produto. Vocês estão enxergando aqui a minha tela direitinho? Dá para vocês verem? Vou só fechar aqui. Tá enxergando? Então, maravilha. Então, vamos lá. Eu vou mudar a tela. Só me fala se muda aí para vocês também. Mudou? Apareceu meu currículo aqui? Mudou aqui? Então, maravilha. Então, vamos lá. Deixa eu me apresentar rapidamente para vocês. Sou Fabiana Padovez. Eu sou uma administradora de empresas dissidente. Eu fiz administração de empresas na Universidade Mackenzie, fiz MBA em gestão estratégica e até 2003 eu trabalhava no mercado financeiro. Trabalhava num banco que já nem está mais no Brasil, chamado Citibank. E quando eu tinha, acho que 25 anos, né, que era nessa ocasião, eu tive uma crise existencial. Falei, gente, mas será que é isso mesmo que eu quero fazer para o resto da minha vida? E foi quando eu resolvi mudar de segmento. Fui fazer estética. Dentro do universo da saúde, eu acabei fazendo mestrado em hospitalidade e fui trabalhar em uma clínica de um médico dermatologista. E dentro dessa clínica, o que mais tinham eram pessoas calvas. E eu fiquei pensando, nossa, os carecas gostam desse homem, né? Aí mais para frente eu fui entender que, na verdade, tinham tantos calvos nessa clínica porque a doutora Denir, ele era tricologista, uma atividade que, na ocasião, vou ser honesta para vocês, eu não sabia nem do que se tratava, mas comecei a entender um pouco mais e comecei a olhar para aqueles calvos como uma oportunidade. Como esteticista, eu não tinha conhecimento nenhum em saúde capilar, mas eu pensei, ué, se o rosto é pele, se o corpo é pele, e eu tenho equipamentos que trabalham essa pele, será que se eu usasse esses aparelhos no couro cabeludo, eu também não poderia ter algum tipo de benefício? E assim eu comecei a desenvolver alguns protocolos de terapia capilar, bem empíricos no primeiro momento, não tinha assim grande cientificidade, mas eu comecei a me apaixonar por aquilo. Porque como esteticista, eu descobri que nós conseguimos viver com uma manchinha de pele, nós vivemos com um pouco de gordura, com acne, mas ninguém está preparado para viver sem cabelo, gente. E esse ano eu estou completando 21 anos de terapia capilar, eu tenho muita certeza do que eu estou falando para vocês. Claro que existem as pessoas que começam a perder cabelo e acabam raspando a cabeça e ficam lindos, aliás, mas a grande maioria não está pronto para perder o cabelo. Eu ouvi isso de um cliente há muitos anos atrás. E isso me fez pensar, será que alguém está, né, pronto para perder o cabelo? E o que que aconteceu? Eu comecei a perceber que a terapia capilar tinha respostas muito mais rápidas do que eu imaginava. Nós conseguimos recuperar o cabelo de boa parte dos nossos clientes muito depressa e que aquilo sim devolvia autoimagem e autoestima. Você resgata as pessoas. Aliás, eu vou mostrar aqui para vocês alguns artigos que mostram o quanto que o cabelo realmente impacta na autoimagem, na autoestima e no bem-estar. E assim, gente, fui tocando essa questão aí da terapia capilar, volto a dizer que de forma muito empírica, até mais ou menos 2008 ou 9 nessa ocasião, surgiu a pós-graduação de tricologia na Universidade Oswaldo Cruz.
fui fazer, nossa, mudou a minha vida ter essa outra compreensão da tricologia. E depois eu também fiz a IAT, que é a International Association of Trichologists, que também foi muito importante para mim. Fui docente na Universidade AMB Morumbi, de 2008 até 2022, então fiquei 14 anos, perdão, fiquei 14 anos dando aula nessa faculdade. Lá eu também tive a oportunidade de coordenar a pós-graduação de tricologia. E há 6 anos surgiu a ATE. A ATE surgiu com a ideia de levar o mesmo conteúdo que eu dava na graduação e na pós-graduação, mas para o Brasil inteiro. Porque vocês estão aí em cima, vocês sabem, né? Aqui em São Paulo, tudo chega muito depressa. Aliás, aqui no Sudeste, São Paulo, Rio, Minas, mas muitas vezes as coisas demoram para se espalhar pelo Brasil. Então, a ideia da TE é, através de cursos prioritariamente online e alguns presenciais, levar essas informações que muitas vezes acabam chegando aqui para a gente mais depressa, para todo mundo. Sou curadora do Simpósio de Tricologia do Estética. Escrevi um livro que se chama Como Eu Trato. Escrevi alguns capítulos de livros de alguns amigos. Trabalhei 12 anos na clínica do Dr. Ademir e mais 3 anos na clínica da doutora Valéria Marcondes. E escrevi alguns artigos que foram publicados no Brasil e também no exterior. Bom, feita essa apresentação de mim, vamos fazer uma apresentação da tal da tricologia, né? O que é tricologia? O que é terapia capilar? Qual que é a diferença entre elas e quais são as semelhanças? Quando a gente fala em tricologia, tricô quer dizer cabelo, logia quer dizer estudo. Então, é estudo dos cabelos. Nós vamos estudar fisioanatomia, que seria todo o processo de formação e o que faz cada uma das estruturas do folículo piloso e do couro cabeludo. Estudamos as alopecias ou alopécias, que são as quedas de cabelo. Estudamos as tricoses, que são as alterações da haste. E estudamos as doenças do couro cabeludo. Aqui no Brasil, tricologia é um título de pós-graduação. O que isso quer dizer? Oh, perdão, gente, eu estou com um botão aqui meio. O que isso quer dizer? Para estudar tricologia, você primeiro precisa ter feito uma graduação, uma faculdade, e depois você pode se inscrever nessa pós-graduação. Normalmente, esses cursos têm uma média de 360 horas. Só que aqui no Brasil, nós também temos a terapia capilar. Qual é a diferença e quais são as semelhanças? Nós estudamos exatamente esse mesmo universo. Nós estudamos o cabelo, nós estudamos o couro cabeludo, nós estudamos as quedas capilares, nós estudamos as alterações do couro cabeludo e como nós tratamos todas essas alterações. A diferença é que isso é feito em um curso livre. Então, qualquer pessoa que tenha ou que não tenha uma faculdade pode participar desses cursos. Ao término, vai receber um certificado da Academia de Tricologia e Estética que te permite trabalhar com isso em todo o território nacional. Então, eu queria deixar bem claro, os certificados emitidos pela ATE vão te permitir trabalhar com dentro desse segmento, né? Bom, então quando a gente pensa em terapia capilar, hoje em dia nós estamos falando de tratamentos multiprofissionais. As quedas capilares, elas são causadas pelas mais inúmeras questões. Então, questões psicológicas afetam o cabelo e o couro cabeludo, questões nutricionais afetam o cabelo e o couro cabeludo, questões hormonais, questões medicamentosas. Para falar a verdade, gente, espirrou o cabelo cai, né? Então, o cabelo ele é muito sensível a uma série de estímulos internos e externos. E cada vez mais nós temos falado em tratamentos multiprofissionais, onde vários profissionais se juntam para tratar uma mesma alteração. E eu gosto de trazer isso porque quando a gente fala, muitas vezes isso causa uma certa ansiedade, né? Mas, professora, eu hoje trabalho num salão, será que eu vou conseguir fazer uma parceria com todos esses profissionais?
Nem sempre isso vai ser necessário, tá, gente? Então, o que que acontece? Existem situações mais sérias onde eu vou precisar de ajuda de outros profissionais, mas existem situações onde nós sozinhos temos autonomia para resolver boa parte das demandas que chegam até a gente. Só queria deixar bem claro que em casos mais graves, muito provavelmente nós vamos precisar desse tipo de ajuda. Mas em casos leves e moderados, nós vamos ter total autonomia para trabalharmos sozinhos. Então vamos continuar aqui, né? Então, só para a gente finalizar essa questão, o terapeuta capilar, ele seria formado em cursos livres, ele pode ou não ter uma formação universitária, e esses cursos têm uma carga horária não definida. Tem cursos que têm cargas horárias bem curtinhas, são cursos de 8 horas, são cursos de 10 horas, e tem cursos que têm cargas horárias mais extensas, como é o caso do nosso, né, que tem 3 dias aí de duração. O objetivo do nosso curso é condensar tudo que é mais importante para que o nosso curso vai ser num domingo, numa segunda e numa terça, para que na quarta-feira você já comece a ofertar esse tipo de atendimento dentro do seu espaço e você decole o seu negócio. Se você nunca tinha pensado em terapia capilar como uma oportunidade de negócio, comece a pensar, pessoal. Aqui em São Paulo, isso virou uma verdadeira febre. Tenho certeza que vocês sabem quem é o Vanderlei Nunes, tenho certeza que vocês sabem quem é o Kamura. Todos esses profissionais hoje têm terapeutas capilares dentro dos seus espaços. Então, não é nem que a terapia capilar é o futuro, a terapia capilar é o presente. Então, se você pretende trabalhar com isso, a hora de entrar nesse mercado é agora, porque tem muita gente entrando e, obviamente, que quem entra no começo se destaca. Quem deixa para entrar lá na frente vai ter que fazer um esforço muito grande para conseguir aí um lugar ao sol, né? E uma outra vantagem da terapia capilar, no meu ponto de vista, eu acredito que aqui nós estamos prioritariamente em público de salão de cabeleireiro, é que o trabalho de salão é pesado, né, gente? Vocês que estão fazendo isso daí há anos, vocês sabem, tem um desgaste físico e emocional muito importante. O físico é ficar em pé o dia inteiro, trabalhar muitas vezes de segunda até sábado, e o emocional é aquilo. Ah, eu quero luzes, mas não quero muito. Aí termina de fazer as luzes, ela fala: Nossa, mas nem parece que fez. Ou então se faz um pouco mais, mas você me deixou loira. Não era isso que eu queria, né? Já na terapia capilar, é um trabalho mais leve e os clientes costumam ser extremamente gratos ao profissional. Então, vocês vão ver como é gostoso trabalhar dentro desse segmento, fora que ele é extremamente lucrativo. Você consegue trabalhar sentada, você consegue trabalhar com mais tranquilidade, procedimentos que duram aí em torno de 1 hora e meia, e um cliente que toda semana volta, toda semana tá ali com vocês. Então, comecem a olhar para a terapia capilar com bastante carinho, porque esse realmente é um universo que vale a pena a gente investir. Então, vamos seguir aqui mais um pouquinho, né? Falando em investimento, será que esses clientes investem em cabelo? Então, vamos lá. Vou começar mostrando para vocês aqui, olha, um TCC que eu fiz junto com os meus alunos da Universidade AMB Morumbi em 2014, já tem 10 anos. Essa era uma pergunta, né, que os meus alunos me faziam muito. Eles falavam, mas professora, será que eu vou conseguir viver de terapia capilar? Será que o cliente pagaria por um serviço? Falei, não sei, vamos descobrir isso. E o que que nós fizemos? Nós entrevistamos uma série de homens calvos e nós fizemos uma pergunta aberta para esses homens. O fato de você estar ficando calvo faz com que você se sinta. A maioria respondeu mais velho. Uma outra quantidade muito significativa respondeu mais maduro, que não deixa de ser um equivalente, e uma quantidade bem grande de pessoas respondeu observado pelas pessoas. Sabe o que eles dizem?
que as pessoas, quando vão conversar com eles, não olham no rosto, olham na cabeça, e que isso faz com que eles se sintam muito, muito, muito desconfortáveis. E essa resposta, né, que esses voluntários deram nessa pesquisa coincide muito com o que os meus próprios pacientes sempre me relataram. Eles reclamam que a falta de cabelo faz com que eles se pareçam muito mais velhos. Que quando eles chegam em algum lugar e as pessoas perguntam: "Ah, quantos anos você tem?" A resposta é: quantos anos você acha que eu tenho, né? Eu odeio, aliás, quando me fazem essa contra-pergunta. Ah, não sei, você parece ter uns 30. E muitas vezes a pessoa só tem 20. Ou fala, ah, você parece ter 40. E muitas vezes a pessoa só tem 30. Então, eles reclamam muito que a falta de cabelo traz esse aspecto de envelhecido. Muitos dizem que se sentem muito menos bonitos, menos atraentes por não terem cabelo. Outros falam que a falta de cabelo remete a um aspecto de doença. E vários dizem que se sentem envergonhados e que a vida deles seria muito melhor se eles tivessem cabelo. Vamos ver uma imagem, né? Que a imagem sempre fala mais do que mil palavras. Isso daqui não é fruto de uma terapia capilar, isso daqui é uma prótese. Eu gosto muito de trazer essa imagem por dois motivos. A primeira, para mostrar o quanto que o cabelo realmente faz parte do embelezamento e como que a falta de cabelo realmente envelhece. Volto a dizer, se você está assistindo a aula e você é calvo, isso não é uma regra. Existem homens calvos lindíssimos e um dos maiores exemplos é o Vin Diesel. Depois procura na internet uma foto do Vin Diesel com cabelo. Não, Vin Diesel tem que ser sem cabelo. Com cabelo ele fica parecendo um tiozão. Sem cabelo ele fica com aquela cara, aquele aspecto super sexy, né? Então não é todo mundo que perde a beleza com cabelo, sem o cabelo, mas a maioria sim. Então, olha só que diferença. Isso daqui é uma prótese capilar feita por um profissional aqui de São Paulo. O espaço dele se chama Felipe Lourenço. Então, hoje elas têm um aspecto muito natural, muito bonito. E segundo, para trazer que em algumas situações, dependendo da gravidade dessa alopecia, infelizmente, nós não conseguimos atuar. Se nós já estivermos diante de uma situação parecida com essa, onde o couro cabeludo já está totalmente exposto, a pele já está totalmente lisa, nem nós, com os recursos da terapia capilar, nem os médicos, com os recursos medicamentosos, conseguem reverter esse processo. Então, nós temos uma limitação. Nós conseguimos tratar, mas esse paciente ainda precisa ter um pouquinho de cabelo para que a gente tenha sucesso. Olha aqui uma outra situação. Um homem que também já tinha uma calvície bem desenvolvida, mas aqui não é prótese, é um processo que nós chamamos de transplante capilar. Foram removidos cabelos aqui dessa região lateral e aqui da região de trás do couro cabeludo, e esses cabelos foram transplantados para essa área. Ao contrário desse homem anterior, esse daqui tinha uma densidade maior de cabelo, possibilitando que o transplante fosse feito. Transplante é uma técnica cirúrgica que só dá para ser feito com o cabelo da própria pessoa. E quando você tira um cabelo daqui e passa para cá, uma coisa que é importante que vocês saibam é que não volta a nascer um cabelo aqui. Então eu preciso ter cabelo suficiente para tirar dessa região, passar para essa, e não pode ser que nem cobertor de pobre, né? Que quando eu vou cobrir o tronco, eu descubro o pé. Tem que tirar daqui, passar para cá e ter quantidade suficiente para cobrir essa região sem descobrir essa. Então, transplante é uma outra técnica que tem sido muito utilizada por pessoas que estão perdendo cabelo e que tem aí um resultado bem interessante atualmente. E olha como realmente fez muita diferença na imagem desse homem. E aqui, um outro artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Enfermagem. O título é Vivência de Cuidados da Mulher Mastectomizada. Então, vocês devem saber, né, que em casos de câncer de mama, o tratamento pode ser feito de duas formas diferentes.
Em alguns casos, é feita apenas a quimioterapia, e em outros casos, além da quimioterapia, é necessário um procedimento cirúrgico para remoção parcial ou total das mamas, que se chama mastectomia. E esse artigo ele traz um dado, eu vou ler aqui para vocês e a gente vai discutir sobre essa questão. Um dos efeitos colaterais do tratamento quimioterápico, né, é a perda de cabelo, e que pode trazer maior sofrimento do que a própria mastectomia, já que no contexto social, a perda do cabelo mostra o diferente, o não belo, a pessoa inquestionavelmente adoecida, reforçando o sentimento de compaixão sentido pelos outros e pela própria mulher, pois é cultural que o gênero feminino exiba cabelos longos e bonitos, fato que dificulta a aceitação da alopecia, tanto pela mulher quanto pela sociedade. Então, olha como que o cabelo é importante, né? Então, esse artigo ele ainda traz um outro dado, que muitas mulheres, nesse processo de câncer de mama, vão perder os dois maiores símbolos de feminilidade, que são as mamas e que são os cabelos. E muitas delas dizem que preferiam perder a mama, que é uma coisa que depois, através de uma prótese, pode ser recuperado, do que perder os cabelos. Recentemente, uma grande amiga minha descobriu um câncer mamário. Ela contou primeiro para a mãe e eu fui a segunda pessoa a saber. Porque eu sou a melhor amiga dela? Não, porque eu sou tricologista. E ela queria saber de mim se existia alguma possibilidade dela não perder os cabelos. Então, gente, olha como que realmente cabelo é importante. E a primeira coisa que ela me disse foi: eu pagaria o que fosse para não perder os meus cabelos. No caso da quimioterapia, só para trazer aqui um dado, tá, gente? Nem sempre a gente consegue salvar o cabelo. Aliás, na maior parte das vezes, durante o tratamento, nós não conseguimos. Nós vamos atuar mais depois, ajudando esse cabelo a se recuperar mais depressa. E quando a gente pensa nesse universo das perdas capilares, nós vamos ter diferentes tipos de alopecias ou alopécias que vão impactar mais ou menos nessa autoimagem, nessa autoestima. E eu trouxe aqui alguns casos mais severos que vocês podem pegar no dia a dia de vocês. Esse quadro que vocês estão vendo aqui mais à esquerda se chama alopecia areata. É uma doença de fundo autoimune. Por algum motivo, o corpo deixa de reconhecer o cabelo como parte integrante e começa a atacar essa haste capilar que cai do dia para a noite. Eu não sei se vocês acompanharam recentemente, teve aquele episódio entre a esposa do Will Smith e eu esqueci o nome do apresentador. Esqueci o nome dele. Ela tem esse tipo de perda capilar. E ela desenvolve um abalo na autoimagem, na autoestima e na parte emocional muito grande, né? Imagina você dormir de cabelo e acordar faltando um pedacinho como esse daqui. Essa é uma outra situação chamada tricotilomania, onde a pessoa arranca o próprio cabelo e muitas vezes come esses fios. E aqui um quadro de uma alopecia androgenética já muito avançada. Então, em casos como esse, nós vamos estudar todas essas alterações no nosso curso que começa no próximo domingo. Essas pessoas querem muito, muito, muito tratamento. E na terapia capilar, nós conseguimos reverter muitos desses processos, ou, no mínimo, evitar que essas alopecias continuem evoluindo, o que já é muita coisa, né? Se parar de crescer, se parar de cair, já é muito. Se parar de crescer a área calva, se parar de cair esse cabelo, já é um grande sucesso. E fora as alopecias, no universo da terapia capilar, nós também temos algumas alterações do couro cabeludo. Aqui duas imagens de um couro cabeludo com psoríase, mas nós também tratamos caspa, tratamos dermatite seborreica, tratamos excesso de oleosidade, tratamos foliculite, nós tratamos uma série de alterações que causam aí um grande comprometimento para
vaidade dessas pessoas, né? Quem tem alterações do couro cabeludo sempre se queixa que tem esse aspecto que remete à sujeira e que isso causa um desconforto muito grande. Bom, entendido essa introdução, né, onde é que está a terapia capilar, como é que ela pode ser encaixada no universo de vocês, antes de da gente avançar, só queria deixar bem claro uma coisa. Aqui eu acredito que nós tenhamos uma quantidade bem significativa de cabeleireiros, tô certa, Eric? Os cabeleireiros, dentre todos os profissionais, são aqueles que estão com mais faca e queijo na mão para entrarem dentro do universo da terapia capilar. Afinal de contas, vocês costumam ser a primeira pessoa que identificam essas alterações, ou para quem o cliente conta pela primeira vez que está perdendo cabelo ou que está com uma dor no couro cabeludo. Então, pensem na terapia capilar como uma possibilidade de vocês estenderem, aumentarem a oferta de serviços, aumentarem a rentabilidade que vocês têm ao longo do mês, sem que necessariamente vocês tenham que correr atrás de novos clientes. Esses clientes já costumam estar sentados nas cadeiras de vocês, muitas vezes, perguntando se vocês não têm esse tipo de serviço, né? E quando a gente pensa em tratamentos, nós temos aí uma possibilidade, uma gama de possibilidades muito grandes. No nosso curso, nós vamos falar sobre cosméticos, nós vamos falar sobre aparelhos de alta frequência, sobre lasers e LEDs, mas aqui na nossa aula de hoje eu queria falar sobre uma coisa que é uma paixão pessoal, que são os produtos naturais. Claro que quando a gente fala, né, em produto natural, nos dá a chance de pensar em uma gama muito grande de coisas. As argilas são produtos naturais, uma aloe vera é um produto natural, uma alga é um produto natural. Hoje a gente tem falado muito de terapias com chás, né, ou com extratos, também é uma terapia natural, mas como nós temos uma limitação de tempo para esse nosso bate-papo, eu escolhi os óleos essenciais e os óleos vegetais. Perdão, escrevi óleos essenciais aqui duas vezes, mas seria óleos essenciais e óleos vegetais para o nosso debate, né? Quais seriam as maiores vantagens de trabalhar com esses produtos naturais, esses produtos mais verdes, esses produtos mais orgânicos? Primeira coisa, são hipoalergênicos. Eles vêm de frutas, eles vêm de sementes, eles vêm de flores. Quantas pessoas que vocês conhecem que são alérgicas a essas coisas tão do nosso dia a dia, né? Então, tem essa grande vantagem. Raramente nós vamos ter algum tipo de complicação relacionada a alergias. Tem uma excelente interação com a pele, é óbvio. Quando eu falo de uma planta, quando eu falo de uma semente, quando eu falo, de uma flor, nós estamos falando de uma estrutura viva, assim como a nossa pele. Então, o vivo com o vivo interagem muito bem. Fora isso, eu brinco que os produtos naturais são o único protocolo que eu faço que eles vêm com uma sonoridade. Quando você começa a fazer a aplicação, esses clientes eles fazem assim, ó. Que delícia! Então, os produtos naturais estão muito relacionados ao bem-estar, ao ritual, ao desacelerar. São coisas que hoje em dia estão ficando cada vez mais raras. Então, você consegue se diferenciar dentro do universo da terapia capilar, ofertando esse tipo de tratamento. Fora que é uma tendência de mercado. Quantas e quantas e quantas pessoas hoje não são adeptas ao veganismo, são adeptas a produtos orgânicos e querem esse tipo de tratamento? Uma vantagem enorme. Quando eu falo em um aparelho de alta frequência, eu estou falando de um recurso que custa aí em média R$ 500. Quando eu falo de tratamentos com LEDs, eu estou falando de um recurso que custa em média R$ 2.500. Quando eu falo em lasers, recursos que custam a partir de R$ 5.000. E quando eu falo de óleos essenciais e vegetais, eu estou falando de um vidrinho que custa a partir de R$ 30 um óleo essencial
e um óleo vegetal a partir de R$ 60 mais ou menos. Então, imagine que com R$ 100 você já teria o seu kit inicial para começar a oferecer os seus primeiros atendimentos. E aí, uma coisa que as pessoas perguntam muito, mas professora, isso daí vai dar resultado? Quando eu penso em óleo essencial, em produto natural, isso tudo me parece uma coisa tão antiga, isso tudo me parece uma coisa tão empírica. Você não poderia estar mais enganado se você pensa dessa forma. Eu estou fazendo agora a faculdade de farmácia como uma forma de complementar a tricologia. Nesse semestre, eu estou estudando exclusivamente produtos naturais, porque a indústria farmacêutica aposta muito nisso. Os produtos naturais têm efeitos fisiológicos muito interessantes, muito potentes, e acreditem, com muito estudo por trás, como eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou falar sobre óleos, mas tudo muito embasado em artigos científicos. Por que que eu faço questão de trazer o artigo científico? Porque eu, assim como vocês, sou uma profissional que preciso vender protocolos. E muitas vezes o cliente tem dúvida se aquilo que nós estamos oferecendo realmente funciona. Uma coisa que me ajuda demais a convencer o cliente a vender o protocolo é mostrar esses artigos, falar, olha só, quem está dizendo que isso funciona não sou eu. Eu tenho aqui um artigo publicado no International Journal of Dermatology, eu tenho aqui um artigo publicado, não sei em que jornal ou revista científica importante. Quando esses clientes, esses pacientes olham, eles falam, nossa, eu não sabia que existia tanto estudo dentro dos produtos naturais. Então, eu vou habituar vocês a recorrerem a artigos científicos, não só para que vocês próprios acreditem no que vocês estão fazendo, como para que isso também sirva de instrumento de vendas quando você for conversar com um cliente. Então, olha só, vamos começar entendendo o que que são os óleos vegetais. Óleo vegetal, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. É óleo de abacate, é óleo de germen de trigo, é óleo de semente de abóbora, é óleo de jojoba, é óleo de semente de uva. Então, eles são extraídos de grãos, de castanhas, de sementes, de frutos que têm o quê? Propriedades oleaginosas, eles são naturalmente carregados em óleos. E esses óleos que são extraídos, que nós vamos chamar a partir de agora de lipídios, né? Vocês são de cabelo, lipídio é um termo que vocês já conhecem bem. Eles têm uma similaridade química muito, muito, muito grande com o sebo produzido pelo nosso corpo, pela nossa glândula sebácea. Então, a interação entre os óleos vegetais e a nossa pele e o nosso cabelo é muito grande. Existe uma afinidade natural aí. Com uma vantagem: essas frutas, essa semente, essas castanhas, esses grãos, quando nós comemos, eles são ricos em quê? Em vitaminas. Quando eu aplico esses óleos na minha pele ou no meu cabelo, essas vitaminas vão nutrir essas minhas estruturas. Eu vou ter a nutrição da minha pele, eu vou ter a nutrição do meu cabelo. Então, vamos continuar aqui. E aqui um artigo que foi publicado no International Journal of Molecular Science em 2018. O título é Efeitos anti-inflamatórios e de reparo da barreira da pele, aplicação tópica de alguns óleos vegetais. O que que os autores falam? Que esses óleos vegetais são reconhecidos pelos seus efeitos benéficos para as doenças de pele, como caspa, psoríase, dermatite seborreica, e eles restauram o equilíbrio da pele, o que a gente chama de homeostasia, eles devolvem a saúde, devolvem o funcionamento normal. Fora isso, esses óleos, por terem muitas vitaminas, eles têm uma coisa que nós chamamos de ação antioxidante. O que que seria isso? Eles combatem os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento, tanto do folículo piloso quanto do couro cabeludo. Vocês já conheceram alguma senhora, né, que envelheceu super bem e quando você pergunta, nossa, qual que é o seu segredo, Dona Maria? Como que sua pele é tão boa assim? Ela responde: minha filha, eu passei a vida inteira só usando óleo de
de amêndoas no rosto. Quando eu ouvia isso lá atrás, eu pensava, imagina, com certeza ela deve ter uma genética muito boa e por isso que ela envelheceu assim. Hoje, estudando mais os óleos, eu entendo que a Dona Maria estava certa. Cada vez que ela aplicava esses óleos na pele, ela combatia os radicais livres, combatia o processo oxidativo e por isso que ela se manteve mais jovem. Além disso, tem ação anti-inflamatória. E, gente, acreditem, nós estamos extremamente inflamados pelo nosso estilo de vida, pela má alimentação, pelo estresse, porque dormimos muito mal nos tempos atuais. Reduz a perda de água, os óleos ajudam a manter a hidratação, regulam a proliferação dos queratinócitos. Isso quer dizer que nas doenças descamativas, como caspa, psoríase e dermatite seborreica, esses óleos vão ajudar a controlar, a diminuir essa descamação. E ainda são cicatrizantes. Olha um outro artigo publicado na revista Phytotherapy Research em 2019, que além de repetir tudo que a gente já viu até agora, ainda traz que esses óleos vegetais são antissépticos, ajudam a combater o excesso de bactérias, de fungos, de ácaros que se desenvolvem no nosso couro cabeludo, reparam a barreira lipídica, reparam a estrutura gordurosa do nosso couro cabeludo. Vocês têm essas clientes mais idosas, mais senhorinhas, que vêm fazer geralmente retoque de cor toda semana e tem o couro cabeludo todo ressecado? Na hora que nós aplicamos a coloração, elas até reclamam, né? Meu couro cabeludo arde, fica irritado. Nós poderíamos, antes de fazer essa aplicação, tratarmos esse couro cabeludo com óleos vegetais para recuperar essa barreira lipídica e na aplicação essa paciente não ter um impacto negativo aí no couro cabeludo. E ainda aumentam a síntese de colágeno. Ó, aquela Dona Maria que tem a pele linda e maravilhosa e que usa óleo de amêndoa a vida inteira. Tá explicado, ó. Os óleos vegetais estimulam a produção de colágeno. De hoje em diante, todo mundo passando, tomando os óleos vegetais diariamente, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos de óleos vegetais que nós utilizamos na terapia capilar. Primeiro que eu trouxe foi o óleo vegetal de semente de uva, um dos meus preferidos. Segundo esse artigo que foi publicado no Journal of Cosmetic Dermatology em 2019, o óleo de semente de uva aumentou a proliferação dos folículos, a atividade do folículo de ratos em 230%. Nas pesquisas de cabelo, utiliza-se muito rato, porque o folículo piloso dos ratos tem um comportamento muito parecido com o folículo piloso humano. Então, olha que interessantíssimo. Só de eu aplicar um óleo de semente de uva, eu posso fazer esse folículo piloso trabalhar até 230% mais depressa. Fora isso, ele é rico em polifenóis, que são antioxidantes, anti-inflamatórios, tem vitamina E, que é cicatrizante, ele é bactericida e ele ajuda a controlar uma das principais bactérias que tem no nosso couro cabeludo, que é o Staphylococcus aureus. Na nossa aula, lá no pedaço de formação, nós vamos falar sobre a microbiota, sobre quais são os micro-organismos que nós costumamos ter no couro cabeludo. Estimula o folículo, como nós vimos aqui, melhora o crescimento do cabelo, normaliza o ciclo de vida. E esse óleo de semente de uva pode ser usado da haste ao couro às alopecias. Podemos usar para hidratar o fio, podemos usar em xerose. Xerose é aquele couro cabeludo ressecado da sua cliente senhorinha. Podemos usar para tratar caspa, dermatite seborreica, seborreia, que é o excesso de oleosidade, psoríase e até mesmo as alopecias, por ele ter esse depósito de mineral. Semente de abóbora, essa é a minha nova paixão. Esse é um óleo que literalmente pode ser tanto passado quanto tomado. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo de um produto para tomar. A semente de abóbora, ela é anti-inflamatória, ela é antioxidante, ela tem fitoestrógenos, mas o principal, ela é inibidora de um hormônio que nós chamamos de DHT.
Sabe o que que é o DHT, pessoal? DHT é o hormônio responsável pela formação da tal da alopecia androgenética, aquela alopecia mais comum em homens e mulheres, que forma aquela entrada nos homens, que formam a coroa. Então, olha só, através desse óleo vegetal, nós conseguimos combater a causa da principal alopecia androgenética masculina. Então, volto a dizer, esse óleo poderia ser passado ou poderia ser tomado. Posso indicar esse óleo de tomar? Pode. Esses produtos, eles são considerados suplementos alimentares. Então, hoje em dia, nós terapeutas temos a possibilidade de tratar os nossos pacientes por fora e por dentro ao mesmo tempo. Não sei se vocês já ouviram falar de uma medicação chamada finasterida. A finasterida é um fármaco usado para o tratamento da alopecia androgenética, mas que tem muitos efeitos colaterais relacionados à disfunção sexual em homens. Existem estudos dizendo que o óleo vegetal de abóbora poderia ser um substituto para a finasterida sem os efeitos colaterais. Então, olha que fantástico onde nós estamos chegando nesse momento, né? Então, aqui o artigo dizendo que o óleo de semente de abóbora diminui uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que é responsável pela produção do DHT, podendo ser usada no tratamento da alopecia androgenética. O que é 5-alfa-redutase? O que é DHT? Entra lá no meu canal do YouTube, que se chama Academia de Tricologia e Estética, que nós temos vários vídeos explicando sobre essas questões. Mas isso daqui nós vamos explicar em detalhes no nosso curso de formação. Então, vocês vão entender todas essas questões hormonais e eu vou explicar de uma forma muito clara para que você nunca mais esqueça sobre esse processo de formação hormonal. E o outro óleo que eu adoro é o óleo vegetal de jojoba. Ele é bem levinho, bem fluido, tem um toque bem seco, uma compatibilidade muito grande com a pele. Ele tem fitoestrógenos. O que seria isso? Seriam estrógenos de plantas que também ajudam a combater o DHT. Vão ajudar a diminuir a produção oleosa, estimula o crescimento do cabelo, é anti-inflamatório, mata micro-organismos, também é antioxidante e, assim como os outros óleos, pode ser usado no fio, no couro cabeludo e no tratamento das alopecias. Olha esse artigo que bacana. Ele foi publicado em 2021 na revista Polímeros. E ele traz que o óleo de jojoba pode tratar diversas doenças, como as de pele, de couro cabeludo, aumenta a imunidade, estimula o crescimento do cabelo e que existem inúmeros estudos sobre o óleo de jojoba, mostrando uma ampla gama de aplicações farmacológicas, incluindo a atividade antioxidante, que é evitar a oxidação e envelhecimento do folículo e da pele, anti-acne, anti-psoríase, anti-inflamatória, antifúngica, até antipirética, que seria combater febre, analgésicas e antimicrobianas. Então, como eu disse, a gente acha que os produtos naturais, eles não têm pesquisa, não têm estudo, mas tem, e muitos. E os óleos essenciais? Óleo essencial é um produto que nós podemos misturar nesses óleos vegetais para criar blends ainda mais potentes. Esses óleos essenciais são princípios ativos naturais que têm propriedades terapêuticas e que são produzidos pelas plantas aromáticas. Toda vez que você sente um cheiro gostoso ou ruim em uma planta, quem está secretando esse cheiro são esses óleos essenciais. Algumas plantas produzem glândulas que são especializadas em produzir estes óleos em pequeníssimas quantidades. Esses óleos são extraídos dessa planta, são colocados em vidrinhos de 5 ou 10 ml e nós utilizamos nos nossos tratamentos de terapia capilar. Olha aqui essa imagem, que linda. Aqui desse lado nós temos uma menta piperita, uma hortelã-pimenta,
Essa gotícula é um óleo essencial. Claro que essa é uma imagem que foi aumentada milhares de vezes. No processo de extração, a gente usa um vapor. Esse vapor de água e essa gotícula de óleo essencial se misturam. Esse óleo é extraído e depois, como a água e o óleo têm densidades diferentes, a água e o óleo essencial se separam e a gente faz a extração desse produto. E aqui é uma camomila, então aqui a gente também vê as gotículas do óleo essencial. Esse óleo essencial pode estar presente nas raízes, no caule, nas folhas, nas flores, nos frutos, na casca. Cada planta pode produzir óleo essencial em uma estrutura específica. E aqui eu trouxe alguns dos óleos que eu particularmente gosto muito. Se eu tivesse que dar a minha trinca de ouro, eu diria para vocês comprarem alecrim, lavanda e melaleuca. Com esses três óleos, vocês já conseguem trabalhar praticamente todas as alterações de couro cabeludo e quedas capilares que vocês vão receber no dia a dia. O alecrim, ele é um vasodilatador, então ele estimula o folículo piloso. E existem estudos dizendo que ele tem um efeito que a gente chama de minoxidil-like. Já vou mostrar esse estudo para vocês. O que isso quer dizer? Que ele não é a medicação que nós chamamos de minoxidil e que é tão famosa para o tratamento de queda de cabelo, mas ele entrega um resultado extremamente semelhante. Remove toxinas, ele vai ter então um efeito aí descongestionante, é antisséptico, mata micro-organismos, é adstringente, remove oleosidade. A gente só tem que tomar um pequeno cuidado. Se o seu paciente tiver pressão alta, ele for um hipertenso descompensado, ele não pode usar esse óleo, porque esse é um óleo que aumenta a pressão. O alecrim pode ser usado em pacientes com queda de cabelo, em pacientes com excesso de oleosidade, com dermatite seborreica e com caspa. Olha aqui o artigo que eu falei para vocês. Ele foi publicado no Skin Med Journal em 2015. Eles pegaram um grupo de voluntários que tinham alopecia androgenética e dividiram em dois subgrupos. O grupo A aplicava diariamente minoxidil 2% no couro cabeludo e o grupo B aplicava uma solução com óleo essencial de alecrim. Ao término do tratamento, os dois grupos tiveram resultados muito semelhantes. Então, para nós que não podemos indicar medicamentos, e vale lembrar que o minoxidil é uma medicação, nós podemos trabalhar com os óleos essenciais, com a incrível vantagem de que ele não tem os efeitos colaterais relacionados ao minoxidil. Então, aqui, olha, tem uma imagem do antes e do depois de 3 meses de tratamento. Aí vocês podem estar falando, né? Ai, Pro, não acho que fez tanto resultado assim. Fez sim. Olha um pouco melhor. Olha como é que era o cabelo desse homem aqui nessa região. Olha como ele estava fininho e olha como engrossou. Olha como que esse cabelo cobria pouco e agora esse cabelo está cobrindo muito mais. Isso porque nessa pesquisa foi só utilizado o óleo essencial de alecrim. Imagina se nós ainda complementássemos esse tratamento utilizando outros recursos da terapia capilar. Lembrando que um vidrinho de óleo essencial de alecrim custa R$ 30, então o resultado desse aqui é excelente. Pro, e o que eu faço com o meu paciente que tem pressão alta? Você poderia usar cedro. O cedro é um outro óleo essencial que comprovadamente aumenta a espessura dos fios, também é antisséptico, também é adstringente, também é drenante, e nós dizemos que ele é o óleo essencial dos homens, ele normaliza os hormônios masculinos. Pode ser usado para alopecia, caspa, dermatite seborreica, seborreia. E aqui, olha, um artiguinho já bem velho, de 1998, só para mostrar para vocês há quantos anos os óleos essenciais já são pesquisados. Nessa pesquisa, eles pegaram 84 pacientes que tinham alopecia areata, aquela onde caem plaquinhas de cabelo.
Dividiram esse grupo em um grupo de 42 pacientes que usaram uma mistura só de óleo vegetal de jojoba com óleo vegetal de semente de uva. Os outros 42 pacientes, além dos óleos vegetais, ainda tinham nesse blend tomilho, lavanda, alecrim e cedro. Desse total de pacientes, 19 que usaram a mistura de óleos vegetais mais essenciais concluíram o tratamento e 28 dos que usaram só os óleos vegetais também concluíram. 54% do grupo que usou a associação entre os óleos vegetais e os óleos essenciais obtiveram uma melhora clínica significativa, enquanto o grupo que usou só o óleo vegetal teve uma melhora de 21%. Então fica a dica, pessoal, sempre misturem os óleos vegetais com os essenciais. Comprovadamente, essa mistura, esse blend é mais efetivo do que usar o óleo vegetal sozinho ou puro. E o gerânio? Se o cedro é o óleo do homem, o gerânio é o óleo da mulher. Quando a gente está com TPM, está com aquelas chatices de mulher, dá uma cheiradinha num óleo essencial de gerânio que com certeza vai mudar a sua disposição. Ele normaliza os hormônios femininos, mata micro-organismos, controla a produção de sebo, é anti-inflamatório e é um baita de um regenerador para a pele e para o cabelo. Pode ser usado nas alopecias, na dermatite seborreica, seborreia, psoríase, caspa, e eu adoro usar para hidratar os fios. Olha esse artigo publicado no International Journal de Aromaterapia. Fizeram um estudo com uma paciente de 72 anos que tinha uma dermatite seborreica crônica. Ela já tinha usado tudo que era tipo de medicação padrão e não melhorava. Nessa pesquisa, fizeram um blend misturando o óleo essencial de palma rosa, gerânio, melaleuca, camomila, hortelã, lavanda e colocaram essa mistura em um shampoo que ela usava todos os dias e em um tônico que ela aplicava todas as noites. Depois de 2 semanas, ela teve um alívio nos sintomas, que é coceira e ardência na cabeça, e o problema se resolveu depois de 7 meses de tratamento. Essa dermatite seborreica entrou em remissão, ela estagnou. Então, olha só que bacana, né? Com um produto natural, a gente conseguiu um efeito melhor do que alguns medicamentos. E aqui um produto que eu amo, lavanda. Um baita de um anti-inflamatório, cicatrizante, hidratante, antisséptico, pode ser utilizado aqui da mesma forma que os outros para o tratamento das alopecias, da psoríase, da xerose, de inflamações, também para a hidratação dos fios. E aqui, uma pesquisa que foi feita mostrando o efeito do óleo essencial de lavanda no crescimento de cabelo. Uma pesquisa que também foi feita em ratos. Eles pegaram um grupo de ratinhos e dividiram em 5 subgrupos: A, B, C, D e E. Rasparam as costas desse rato e um grupo recebeu diariamente a aplicação de soro fisiológico. É o grupo que a gente chama de placebo, né? Então, olha só, nesse grupo nada aconteceu. Então, teve só um crescimento normal dos pelos. Aqui o momento zero na primeira semana, depois de 3 semanas e depois de 4 semanas. O pelo cresceu como deveria crescer naturalmente. Esse outro grupo foi tratado com óleo vegetal de jojoba. Já teve um crescimento mais rápido. Olha, a partir da segunda semana, terceira semana, muitos deles já tinham pelos e eles estão mais peludinhos do que o grupo controle. Esse grupo foi tratado com minoxidil. Tiveram aí um crescimento de praticamente 100% dos pelos. E aqui o grupo que foi tratado com óleo essencial de lavanda a 3 e a 5%. Observem que esse grupo que foi tratado a 5% teve um crescimento muito parecido com o grupo que foi tratado com minoxidil.
Então, nós dizemos que apesar da lavanda não ser minoxidil, ela tem um efeito minoxidil-like. Like quer dizer como em inglês, né? É como se fosse minoxidil. E acredita-se que esse benefício, né, desse aumento do número de folículos capilares, essa maior quantidade de fios em fase anágena, que é a fase de crescimento, é porque a lavanda é um modulador de processo inflamatório, ela diminui a inflamação do folículo e com isso o folículo trabalha de forma muito mais eficiente. E um dos óleos essenciais mais pesquisado pela ciência é a melaleuca, que também é conhecida como tea tree. Um baita do antisséptico, gente, mata tudo que é fungo, bactéria, vírus, combate a oleosidade, ele é astringente, anti-inflamatório, melhora a imunidade, o sistema de defesa, tem ação antitumoral, em especial contra os tumores de pele, e trata até mesmo piolho. Dá para a gente tratar foliculite, dermatite seborreica, caspa, psoríase com ele. Olha aqui um artigo que foi publicado em 2012 falando sobre essa questão. Eles pegaram 69 piolhos adultos e 187 lêndias e aplicaram óleo essencial de melaleuca, deixaram 30 minutinhos, 100% dos piolhos foram eliminados nessa meia hora. E as lêndias? Nem todas as lêndias foram eliminadas só com a melaleuca. Então, eles utilizaram óleo essencial de carqueja e de boldo e aplicando ao longo de 5 dias, essas lêndias acabaram sendo eliminadas também. Aqui um outro estudo falando da melaleuca em pacientes que tinham caspa. Eles pegaram 126 pacientes e dividiram em um grupo que usava um shampoo com óleo essencial de tea tree a 5% e um outro grupo que usava só um shampoo placebo, né? Um shampoo que não tinha nada de especial. Depois de um mês, o grupo que recebeu o shampoo com a melaleuca teve 41% de melhora na coceira, na oleosidade e na descamação, enquanto que o grupo que tratou com shampoo comum só teve uma melhora de 11%, mostrando que a melaleuca realmente é muito mais eficiente do que um shampoo que não tenha esse ativo. E aqui a menta piperita ou hortelã-pimenta, também anti-inflamatório, descongestionante, antisséptica, astringente, diminui coceira, aqueles pacientes que sentem muita coceira no couro cabeludo, e é outro óleo essencial que tem essa questão minoxidil-like. Ele também entrega um efeito muito parecido com o minoxidil. Olha aqui, ó, uma pesquisa publicada na revista Toxicological Research, muito parecida com aquela que foi feita com a lavanda. Os ratinhos que foram tratados com o soro fisiológico, o quanto que esses pelos cresceram depois de 1, 2, 3 e 4 semanas. Os ratos que foram tratados com óleo de jojoba já tiveram um crescimento maior de pelo, o grupo que foi tratado com minoxidil, e nesse caso, o grupo que foi tratado com óleo essencial de menta piperita teve um crescimento de cabelos, de pelos, superior ao grupo que foi tratado com minoxidil. Então, olha que bacana esse dado, né? E é claro, já que eu trouxe tudo isso, eu vou deixar para vocês alguns protocolos, para vocês já irem praticando até aí o dia da nossa aula. Então vamos lá, ó. Como é que seriam esses protocolos? Primeira coisa, quero deixar bem claro que nós vamos usar uma quantidade muito pequenininha de óleos essenciais. E quando eu dava aula na EMB, os meus alunos falavam, né? Ai, prof, por que que você coloca tão pouco óleo essencial? Você é muquirana, você está querendo economizar o óleo essencial da faculdade. Não é. Os óleos essenciais, eles são extremamente concentrados. Só para vocês terem uma ideia, para a gente obter 1 litro de óleo essencial, eu preciso de 100 quilos de matéria-prima. Se eu usar muito mais do que essas 5 gotas que eu estou trazendo aqui para vocês, existe o risco do cheiro ficar muito forte,
e você e o seu paciente sentirem dor de cabeça, náusea, o paciente pode sentir queimadura no couro cabeludo, pode desenvolver manchas e até mesmo bolhas. Então, cuidado com a quantidade. Como já dizia Paracelsus, que é um dos pais da farmácia, a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Então, quando eu falar 5 gotas, não é porque eu sou muquirana, é porque essa realmente é a quantidade necessária. Então, vamos lá. Como é que a gente faz um tratamento com óleos vegetais e essenciais? Lembrando que eu falei muito aqui de óleo essencial e vegetal, mas se você gosta de argila, nós também podemos misturar os óleos essenciais com argilas. Então, olha aqui, ó, você pode escolher o carreador. Carreador é onde eu vou diluir esse óleo essencial. Você pode usar 10 ml do óleo vegetal da sua preferência, semente de abóbora, jojoba, abacate, amêndoa, germen de trigo, ou então 2 colheres de sopa de argila branca, verde, negra, misturada em água ou então em hidrolato. Hidrolato é um produto que a gente tem é um subproduto da extração do óleo essencial. Lembra que a gente extraiu o óleo essencial com vapor de água? Aquela água que sobrou da destilação dos óleos, ela é vendida como hidrolato. Você vai colocar numa cubetinha cerâmica, vai escolher um óleo, 2 óleos ou 3 óleos essenciais que você queira usar, e você vai colocar 5 gotinhas desse óleo essencial no total. Então, vamos imaginar que você está usando lavanda, melaleuca e menta piperita. Vai ser 2 gotas de um, 2 gotas de outro e 1 gota de outro. Então, é 5 gotas no total. Caiu 6, tem problema? Não, tudo bem. Vocês vão ver que é um pouco difícil dosar exatamente, é que nem adoçante, mas se caiu 10 gotas, por exemplo, aí já passa a ser um problema, tá? Então fica ali entre 5, 6, 7 gotas no máximo. Então, você vai misturar essas 5 gotas de óleo essencial naqueles 10 ml de óleo vegetal ou naquela mistura de argila que você fez com água. Mistura bem e você vai aplicar no cabelo seco, sujo, do jeito que chegou. Nossa, Pro, mas que coisa mais estranha. Pode parecer estranho, mas não é não. Como o óleo vegetal tem uma similaridade muito grande com o sebo orgânico, o óleo do nosso corpo e o óleo vegetal se misturam e formam uma mistura muito rica. E a argila? A argila sequestra o óleo. Ela vai remover o óleo da superfície da pele. Então, o óleo tem que estar ali. Se você aplicar num couro cabeludo limpo, a pessoa vai falar que a cabeça está coçando. Então, o cabelo é sujo e seco. Não molha, não. Até porque água e óleo não se misturam, né? Como é que a gente pode fazer essa aplicação? A argila, você pode usar um pincel de coloração e fazer como se fosse retoque de raiz. Se for o óleo, você também pode usar esse mesmo pincel, ou então você pode usar a própria mão, ou então um conta-gota, uma pipeta. E aí você vai dispersando esse óleo em todo o couro cabeludo. Se você escolheu a argila, você vai aplicar só bem rente ao couro cabeludo. Se você escolheu o óleo vegetal, não tem problema de você puxar para a haste também. Já vai tratar essa estrutura. Você leva esse óleo para o fio e ele já vai ajudar na hidratação. Agora, a argila não vai trazer benefício nenhum para a haste, só vai ressecar. Se você usou o óleo vegetal, você pode dar uma massageada, espera ali uns 15 minutos e depois leva para o lavatório. Agora, se você escolheu a argila, é importante que você o tempo inteiro mantenha essa argila úmida, tá? Você pode usar um borrifador, se você tem esses lavatórios super chiques que tem já todo aquele sistema de vaporização de água, você pode usar, ou então você poderia usar o vapor de ozônio, né? Não tem ozônio ali, mas ele serviria muito bem para essa finalidade. Depois de 15 minutos, leva o cliente para o lavatório
enxágua bem com água morna. Se você usou argila, você pode até usar a própria argila para esfoliar esse couro cabeludo. Lava com um shampoo anti-queda, se o que o seu cliente tem é queda, anti-caspa, se o que o seu cliente tem é caspa, anti-oleosidade, se esse é o problema do seu cliente. Lava com shampoo 2 vezes, tá, gente? Para limpar bem e não ficar resíduo. Se for um cabelo comprido, você condiciona, seca com a toalha ou com o secador. Se você tiver algum tipo de equipamento, alta frequência, laser, LED, depois que você secar esse cabelo, você pode aplicar. Você vai complementar ali o seu tratamento. Depois, aplica um tônico específico para aquela finalidade. O cliente está liberado para ir embora. Só lembrando, gente, vamos imaginar que você começou a ir na academia hoje. Teu objetivo é emagrecer ou é ganhar músculo. Com uma semana, você já vai ter atingido esse objetivo? É claro que não. Esse é um processo que leva tempo, porque ele demanda uma resposta orgânica. Com cabelo e couro cabeludo é a mesma coisa. Para eu ter uma melhora significativa na queda capilar, eu preciso de pelo menos 12 sessões, com sessões semanais. Então, daria mais ou menos aqui uns 3 meses de tratamento. Já as alterações do couro cabeludo, nós também vamos fazer uma sessão por semana, só que geralmente a resposta é um pouquinho mais rápida. Depois de 2 meses, mais ou menos, nós já começamos a ver os primeiros resultados. Aqui eu vou deixar para vocês todos os livros que eu utilizei para a montagem dessa aula. Então, aqui tem o livro Aromaterapia, que foi escrito pela Sâmia Maluf, dona da By Sâmia, empresa de óleos essenciais. Esse outro que foi escrito pelo professor Fernando Amaral, dono da empresa WMF, que também faz óleos essenciais. E aqui outros livros que também tratam desse assunto. Então, vale muito a pena investir nesse material para que vocês conheçam outros óleos e também outras aplicabilidades desses óleos que eu apresentei para vocês. Vou terminar aqui a aula, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, né? Deixei aqui o nosso site, que é o www.atecursos.com.br, deixei um cupom de desconto. Se você gostar de algum dos nossos cursos, é só usar esse cupom -10 que você vai ter desconto em qualquer um dos cursos que nós temos disponíveis. Convidar vocês para seguirem a nosso canal no YouTube, que é o Academia de Tricologia e Estética, e a nossa página no Instagram, que é o @ATEcursos. Então, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês aqui hoje era isso. Queria pedir perdão que eu acabei estourando um pouco o tempo, né, que eu tinha combinado. A gente tinha dito que seria uma aula de 1 hora, a gente acabou passando aí um pouquinho, mas espero que vocês tenham gostado. Então, no domingo, nós começamos o nosso curso de formação, só que ao contrário desse daqui, onde nós já começamos um assunto praticamente do meio, no curso de formação, nós vamos começar do zero absoluto. Então, esse curso, ele é indicado tanto para quem não sabe nada, já que a gente vai começar do básico, até para quem já sabe bastante, porque nós vamos complementar, nós vamos enriquecer esse curso com muitos artigos científicos e informações atualizadas. Então, queria muito encontrar com vocês nesse final de semana. Adoraria saber que vocês vão trabalhar com terapia capilar e espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou passar a palavra aí para o Eric. Eric, tem alguma coisa aí que você queira falar sobre o curso? Tem alguma promoção? Tem alguma coisa aí para o pessoal que fechar hoje? Ah, com certeza. Queria agradecer muito o seu tempo, quem participou e quem vai participar depois no gravado, né? Eu já fiz seu curso uma vez e ele é atualizado sempre. É incrível acompanhar essas evoluções do conhecimento e a possibilidade que esses produtos, esses protocolos, eles trazem para o salão de beleza, para a clínica, para a barbearia.
Eu estou bastante impressionado com as mudanças que aconteceram de 2021 para cá. Então, estou muito feliz mesmo. Conhecimento é uma riqueza que não tem, é imensurável, né? É verdade. Então, queria reforçar esse convite aí para o pessoal da nossa região. Tem pessoas que são muito. A gente trabalha com ele já tem muito tempo e há muito tempo a gente vem falando sobre os protocolos naturais. Eu acho que mais do que nunca a gente percebe o quanto que as pessoas estão precisando, né? Então, Com reforçar o certeza. convite mesmo, conversem com o Felipe, com a Alba, que eles facilitam para vocês. Então, perfeito, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse modelo de convite. Eu e o Eric, nós estávamos pensando em fazer uma live, né? Eu falei, Eric, live não, vamos fazer uma aulinha com eles, que acho que acaba sendo mais gostoso, para que eles conheçam um pouco melhor aqui do trabalho da ATL. Oi, Felipe, um beijo. Você tá bom, querido? Então, gente, a partir de domingo estaremos juntos. Espero encontrar todos vocês. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Ah, você fez o curso online ao vivo, Ale, que delícia. Então agora chegou a hora de fazer presencialmente, hein? Vou estar te esperando lá. Um beijo, gente. Até. Obrigada pela atenção de vocês. Até mais.